Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Estamos caminhando na exposição da carta de Paulo aos Efésios, aos domingos pela manhã. E chegamos na segunda metade da carta. Vimos no domingo passado, Efésios 4, verso 1 até o verso 6, vimos que a comunhão na igreja é uma realidade, e isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vimos também que precisamos nos esforçar diligentemente para manter esta comunhão. Você já deve ter percebido, você que tem um carro, que não basta ter o carro, é preciso manter. Já houve até propaganda de carro em relação a isso, né? O Jonatas levou o Rafa ontem para uma concessionária de carrões, né, Rafa? Gostou? Né? Tinha Ferrari lá, tinha Porsche, né? Muito legal. A grande questão, queridos, não é só ter o carro, viu, Rafa? A questão também é manter o carro. Então você precisa aí trabalhar muito para adquirir, não é, um carro desses. Só que depois de você adquirir, você tem que pagar, Rafa, IPVA. Você tem que colocar combustível, fazer as revisões regulares, né? Ver os pneus, suspensão, óleo e etc. É preciso, então, uma vez adquirido o carro, é preciso manter. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma Ferrari. Amém. Às vezes não tem cara, não. Né? Mas é uma Ferrari. Não existe nada igual à igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo a comprou com o seu próprio sangue. Mas sabe de uma coisa? Além de adquirir a igreja, é preciso também mantê-la. E sabe quem que mantém? O próprio Cristo. Se fosse nós, espero que você não tenha pensado que era eu e você. Se fôssemos nós, gente, ia ter uma dificuldade grande aí. Nós não mantemos a igreja. É Cristo que mantém a igreja. Nós vamos ver isso hoje. Que Cristo mantém a sua igreja e como Ele faz isso. Efésios capítulo 4, verso 7 até o verso 16. Diz assim: Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele,
o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém. Pai, graças te damos pelo bendito privilégio que temos de, como igreja, nos reunirmos nessa manhã para exaltar o Senhor. Rogamos agora que o Senhor receba o nosso culto este que é prestado nesse momento através de ouvir a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Que possamos te cultuar nesse momento desta forma e sermos agradáveis ao Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. Em poucas palavras, como Cristo mantém a sua igreja? Deus concede graça por meio de Cristo para a edificação da igreja. Dessa forma, Deus concede graça por meio de Cristo para a edificação da sua igreja. Vamos entender isso aqui. Veja o verso 7, como ele começa. Ele começa com a graça. Ele acabou de exortar os seus leitores e a nós que nos esforçássemos diligentemente para manter a comunhão que nós já experimentamos na igreja. Ele diz no verso 4, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, já existe a comunhão e essa comunhão foi comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa comunhão já é uma realidade em nós. Mas Deus então nos exorta que com esforço, e muito esforço, mantenhamos essa comunhão. E esse esforço deve ser direcionado a partir de atitudes, conforme nós vimos no domingo passado. Humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor. E aí, a essa altura, você deve ter pensado, já era. Como é que a gente pode fazer isso? Se a comunhão depende disso, não vai dar. Venhamos e convenhamos, queridos. Nem sempre somos humildes. Nem sempre somos mansos. Nem sempre, quando somos feridos, deixamos quieto. Nós queremos ferir na mesma moeda. Nem sempre suportamos uns aos outros em amor. Bem, é exatamente por isso que o verso 7 começa com a graça. A graça foi concedida a cada um de nós. Meu querido, nós precisamos nos esforçar sim em humildade, em mansidão, em paciência, mas esse esforço não é fundamentado na própria capacidade. Esse esforço parece um paradoxo, mas que o seja, aquele paradoxo da graça de Deus. Nós nos esforçamos sim, aí envolve a responsabilidade humana, mas esse esforço está em sermos fortalecidos na graça. Então Deus, ele concede a graça, e essa graça é por meio de Cristo Jesus, conforme a medida do dom de Cristo. Essa graça então foi concedida a cada um de nós. Essa graça, ela está à disposição de cada um de nós, e de uma forma muito específica. Ele coloca cada um de acordo com a medida do dom de Cristo. Que dom é esse de Jesus? E aí ele vai explicar isso nos versos seguintes, verso 8, aqui até o verso 11. Aqui ele vai dizer que Cristo triunfou e concedeu
dons à igreja. Antes da gente entender esse dom, vamos entender aqui por que eu estou dizendo a respeito de triunfo de Cristo. Verso 8, Paulo vai mencionar um texto do Antigo Testamento, Salmo 68, verso 18. Ele faz aqui uma citação. Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui, a visão do salmista, lá no Salmo 68, é do Messias, o rei ungido de Deus, que luta contra os seus inimigos e vence. E ao vencer os seus inimigos, ele pega os despojos de guerra, leva para o seu reino e divide, compartilha esses despojos com os seus súditos. Essa é a visão do Salmo 68. Paulo aqui, então, ele aplica essa visão a Cristo. Ele diz, esse rei ungido, esse Messias que veio, que lutou contra os seus inimigos, venceu, esse é Cristo Jesus. Só que aí no verso 9 é interessante. Ele diz, antes de subir, ele desceu. Como assim? Paulo vai dizer, ele desceu às partes mais baixas da terra. Então, vai ter gente aqui que vai interpretar essa questão dizendo que Jesus, ele desceu ao inferno. Não é isso que Paulo está dizendo. As partes mais baixas da terra refere-se à mesma coisa que ele disse em Filipenses capítulo 2, refere-se à humilhação de Cristo. Cristo sendo Deus, ele se fez homem. E ele não se fez como um homem rei, imperador, um rico, vivendo em palácios, com um exército à sua disposição para fazer valer a sua vontade. Não. Cristo Jesus, sendo Deus, Criador do universo, das galáxias, dos mundos, ele se fez homem e servo, pobre, para nos servir. É exatamente isso que Paulo refere-se aqui às partes mais baixas da terra. Acontece que nas partes mais baixas da terra, então, ele, como servo, ele dá a sua vida em nosso favor e, fazendo isso, ele vence a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. E aí, ressurreto, ele ascende, depois de dias, ele ascende aos céus. Então, ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, os despojos de guerra, ele concedeu para o seu povo, para a sua igreja. Que dons são esses, então? Verso 11. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Os dons, então, são, preste muita atenção no verso 11, os dons são pessoas, não são habilidades. Não são habilidades especiais. Os dons são pessoas. Ele dá à sua igreja apóstolos, ele dá à sua igreja profetas, ele dá à sua igreja evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, para estabelecer a palavra como testemunhas oculares. Testemunhas oculares de Cristo. Profetas para revelar a vontade de Deus. Isso no Antigo Testamento. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Apóstolos e profetas, conforme Paulo está descrevendo aqui, terminaram. Não existe mais hoje
apóstolos e profetas. Eu sei que isso talvez seja estranho para alguns aqui, porque na nossa cultura atual, muito se fala desse tipo de coisa. Vamos lá ouvir a pregação do apóstolo fulano de tal. Eu sei que pode ser estranho isso aqui para vocês, para alguns irmãos. Mas por que eu estou dizendo que apóstolos e profetas terminaram? Porque essas pessoas foram dons carismáticos de Deus, dado no início da igreja para o estabelecimento da igreja. Uma vez a igreja já estabelecida, não é mais necessário o ministério dessas pessoas. Os apóstolos são os 12 apóstolos de Cristo mais Paulo. Não existem mais outros além desses. Esses apóstolos, dá uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Eles têm características específicas. 2 Coríntios 12, 12. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança. Por meio do quê? Sinais, feitos extraordinários e milagres. Estes são as características de um apóstolo. Olha lá em Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Quem? Os apóstolos. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, os apóstolos, eles tinham sinais característicos, milagres, sinais, prodígios. Essa atuação não existe mais. Paulo vai dizer que, no capítulo 2, conforme já vimos de Efésios, ele vai dizer que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, profetas representando o Antigo Testamento, os apóstolos representando o Novo Testamento. Então, a igreja está fundamentada na palavra de Deus. Ok? Tá, mas e hoje? Hoje, nós somos beneficiados pelo ministério dos apóstolos e profetas da igreja primitiva, porque os escritos deles chegaram a nós. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós prescrutamos as Escrituras, nós estamos sendo edificados pelo ministério desses irmãos. Mas aí, Paulo vai além. E agora, depois de ter falado dos dons dos homens carismáticos daquele tempo, agora ele vai falar dos dons demais que existem ainda hoje. Evangelistas, pastores e mestres. Evangelistas, então, para proclamar de uma maneira específica a mensagem da salvação em Cristo. Pastores e mestres, para ensinar e guiar o rebanho de Cristo Jesus, o rebanho local de Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus. É bem interessante porque eu acredito que esses dois finais não são separados, não são pastores, uns pastores e outros mestres. A forma como estar aqui nos dá a entender que pastor, ele é mestre. O pastor, ele tem que ensinar. A função dele é ensinar. É ensinar a palavra de Deus para a igreja. O pastor mestre. Eu sei que tem gente, tem pastor hoje em dia que diz assim, não, eu não fui chamado para ensinar, eu sou mais um administrador.
pastores que se colocam mais como CEOs de sua igreja, não é? Querido, isso é um equívoco em relação à palavra de Deus. Se você não foi chamado para ensinar, você não foi chamado para ser pastor. O pastor, ele deve ser um mestre. Ele foi chamado para ensinar a igreja. Então, Cristo, ele triunfou, concedeu dons à sua igreja. E qual é o propósito desses dons, que são pessoas? Com que finalidade? Vamos lá, verso 12 em diante vai mostrar para a gente, verso 12 até o verso 16. A finalidade é edificar a igreja. Cristo triunfou e concedeu dons à sua igreja para edificá-la. Como que a atuação dessas pessoas, que Paulo chama de dons, como que a atuação delas incide na edificação da igreja? Vamos lá, vamos entender isso. Esses líderes, eles capacitam os crentes à obra que vai terminar edificando a igreja. Interessante isso. Olha só, verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Veja, a atuação desses líderes faz com que os crentes no Senhor Jesus sejam aperfeiçoados. Esses crentes sendo aperfeiçoados, eles cumprem a obra do ministério pelo qual eles foram chamados. E cumprindo a obra do ministério pelo qual eles foram chamados, a igreja de Cristo é edificada. Você não acha isso aqui interessante, gente? Isso é fantástico. Perceba, não são os líderes fazendo tudo. Às vezes a gente tem essa concepção. A gente está precisando de um pastor, vamos contratar o pastor. Aí vai e contrata o pastor Nelson. Pastor, agora se vira. A gente precisa de evangelização, a gente precisa de discipulado, a gente precisa de trabalho com jovens, trabalho com os adolescentes. Lembra, casais, hein? Casais. Pastor, a gente está precisando de organizar a igreja, está precisando pintar. Se vira, dá teus pulos aí. Meus irmãos, em minha defesa, eu preciso dizer que isso não é bíblico. Não é o que a palavra de Deus nos orienta. A orientação da palavra de Deus é que esses líderes, Deus dá para que eles capacitem os crentes ao ministério, à obra do Senhor. Então, os líderes não são chamados para fazer tudo. Eles são chamados para equipar, para capacitar. Meu querido, não espere que os líderes da igreja façam tudo. Isso não se aplica somente a mim, aos demais líderes da igreja. Eu tenho conversado muito com o conselho pastoral e esse pessoal é animado demais, gente. Olha, se deixar, eles fazem tudo. E eu fico lá, fico puxando a corda. Não, esse não é o nosso papel. Porque se a gente fizer tudo, a gente vai terminar acostumando a igreja a ser servida e vai tirar o privilégio da igreja de fazer aquilo pelo qual Deus chamou para fazer. Então, o nosso papel é capacitar, é orientar em todas as áreas. Então, se você pensa algo do tipo, eu não sou líder do ministério tal, então não vou fazer nada, está errado. Não é por aí. O líder do ministério tal
ele não foi posto lá para fazer tudo. Ele foi lá para te orientar, para te capacitar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O que é que o Senhor te chamou para fazer? Cantar? Ok? O líder do Ministério de Música, o Bruno, ele vai te capacitar, ele vai te orientar a cantar de maneira que glorifique a Cristo. O que Deus te chamou para fazer? Discipular? O líder do ministério do discipulado, Marzo, ele vai te capacitar, ele vai te orientar a fazer exatamente isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, sendo capacitados, os crentes, eles cumprem o seu ministério, edificam a igreja. Agora, bem interessante, olha o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando cada um, então, sendo capacitado, fazendo aquilo que foi chamado pelo Senhor para fazer, cada um, então, amadurece de acordo com Cristo. Nós chegamos à unidade da fé, veja, a unidade, a comunhão, ela é aperfeiçoada, ela cresce. Nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós chegamos ao estado de homem feito. Nós chegamos à medida da estatura de Cristo. Veja, não é a atuação de uma pessoa na igreja que isso acontece, mas é a atuação de líderes enviados por Deus, na capacitação dos crentes, e esses crentes, então, atuando, cada um na sua área, faz com que a comunhão, então, cresça, faz com que cada um amadureça em Cristo, conhecendo cada vez mais a Cristo, amadureça cada vez mais na fé. É bem interessante. Isso, olhando isso, eu me lembrei no meu tempo de jogador de vôlei, gente. Era interessante porque isso já faz bastante tempo, mas eu lembro que nós tínhamos a equipe e o time de vôlei, o time titular, o time é composto por seis jogadores, cada um na sua posição, cada um com uma função específica. Tinha um levantador, tinha aquele que defendia, tinha um atacante de entrada de rede, de saída de rede, tinha um atacante de meio, né? Cada um com a sua posição. Mas não adiantava eu simplesmente dizer assim, eu sou bom. Gente, pode deixar. Abre aí que eu vou fazer tudo. Eu vou atacar, vou defender, vou levantar a bola, vou sacar, vou bloquear, vou fazer, pode deixar comigo. O que ia acontecer? Primeiro que isso é um contraponto à própria natureza do esporte, que se chama esporte coletivo. Não é individual. Quem é individual vai nadar, vai fazer uma outra coisa. Jogar tênis, mas não voleibol. Voleibol é coletivo. Então, eu me preocupo quando o João joga bem. Eu não me preocupo só quando eu jogo bem. Eu me preocupo quando o João joga bem. Eu me preocupo quando a Sofia joga bem. Porque o João jogando bem, a Sofia jogando bem, nós jogamos bem. Não sou eu. É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 4. A vitória aqui não é de uma pessoa, mas do coletivo. E é bem interessante porque a vitória não está em crescimento numérico, mas em crescimento na fé. Nós amadurecemos na fé. Nós crescemos à medida da estatura de Cristo, ou seja, nós nos parecemos mais com Cristo. Então, a vitória é dada quando, então,
nós nos parecemos mais com Cristo, quando nós nos submetemos à vontade dEle, quando nós perdoamos como Ele, quando nós amamos como Ele, quando nós somos um marido conforme Cristo Jesus quer que nós sejamos. Somos uma esposa como Ele disse para sermos. Quando somos filhos submissos como Ele disse para sermos. Aqui está a vitória. É quando nós, então, coletivamente, ministramos uns aos outros e crescemos e amadurecemos em Cristo. É interessante porque ainda tem um outro resultado aqui. Verso 14. Quando isso acontece, os líderes capacitam os crentes, eles então cumprem o seu ministério, a igreja é edificada, nós crescemos individualmente e coletivamente na fé. O que acontece? Olha o verso 14. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só que interessante. Nós não, quando isso acontece, nós deixamos de ser crianças. Como assim crianças? O que Paulo está se referindo aqui? As crianças, elas têm uma característica interessante. As crianças pequenininhas. Se você disser para ela que o sol é uma melancia, é capaz dela querer morder a melancia. Ela acredita no que você diz. Ela não analisa, ela não critica, ela não avalia. Ela realmente acredita no que você diz. Se você diz que existe Papai Noel, ela está lá, acreditando. Se você diz que existe Coelhinho da Páscoa, ela está lá acreditando. Queridos, nós como crianças na fé, nós temos, infelizmente, essa característica também, de acreditar em tudo que se diz. Então, nós precisamos crescer, amadurecer e desenvolver a habilidade do discernimento. Preste bem atenção, discernimento não é um ardor no peito, em que a pessoa fala e você tem aquele ardor no peito e você diz, não, isso aí é verdade. Por que é verdade? Eu estou sentindo algo. Ok? Bem-vindo ao mormonismo. Os mormons acreditam nisso. Ok? Isso não é o discernimento da palavra de Deus. O discernimento que nós vemos a partir da palavra de Deus é o discernimento da palavra de Deus. O que o pastor está dizendo, nós avaliamos de maneira bereana, a partir das Escrituras. Deixa eu ver se é o que está aqui. Espera aí. Deixa eu ver se é o que está certo. Esse é um amadurecimento da fé. E como que a gente amadurece? Com a operação dos dons na igreja, quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um cumpre aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Queridos, nós estamos vivendo um tempo incrível na nossa igreja. Nós temos a exposição da palavra de Deus a partir do púlpito, mas também existem vários irmãos que eu estou acompanhando de perto aí junto com o Marzo, que estão discipulando outros irmãos. Estão desenvolvendo os seus dons, aquilo que Deus lhes deu para fazer, e isso vem a amadurecer outros. E o resultado disso é que nós crescemos na fé.
Eu vejo alguns, isso não acontece aqui na nossa igreja não, mas eu vejo alguns crentes nas redes sociais que sinceramente eu acho curioso. Uma hora o camarada ele compartilha pregação do Augusto Nicodemos, ou Hernandes Dias Lopes. Aí outra hora ele compartilha Edir Macedo. Aí outra hora compartilha Mahatma Gandhi. Eu fico pensando, gente, peraí, tem alguma coisa errada? Ele colocar no mesmo balaio essas pessoas é porque ele não entendeu nada. Não entendeu nada. A igreja brasileira, ela tem sido levada a qualquer vento de doutrinas. Pessoal, à medida que houve um como esse, houve também um outro que é totalmente diferente. Aí fala-se da unção do dente de ouro, aí vai a igreja toda lá. Agora é a unção do caicai, aí vai a igreja toda para aquilo lá. Não, agora é a unção da lagartixa, aí vai todo mundo para a unção da lagartixa. A igreja brasileira, ao longo das últimas décadas, ela tem sido levada por qualquer vento de doutrina, e eu vou dizer para vocês o porquê. É porque são crianças na fé, são imaturos, são levados por ventos de doutrina dessa forma. Quando crescemos na fé, crescemos no cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Nós analisamos, avaliamos e temos a condição de dizer, opa, peraí, isso vem de Deus. Ou, não, isso não vem de Deus. Recentemente tivemos a notícia de um avivamento lá nos Estados Unidos. E as pessoas então, foi aquele alvoroço. É, não é, é ou não é, é ou não é. É avivamento de Deus, é não é avivamento de Deus. E eu achei interessante algumas análises. E algumas dessas análises foi: as pessoas estão louvando ao Senhor porque foi pregada a palavra de Deus. O pregador estava pregando Romanos. Estava expondo a carta de Paulo aos Romanos. E em uma dada manhã de domingo, na exposição, começou-se a louvar ao Senhor e não quiseram parar mais através de orações. Amém! Glória a Deus! Agora isso incide em mudança, em transformação de vida, em arrependimento, em convicção de pecado. Eu não sei exatamente se isso foi o que aconteceu lá. Mas se é de Deus, é isso que acontece. Não é rodopio, não é visões, não é revelações, não é gritarias. Mas é centrados na palavra de Deus. E isso nos trazendo convicção de pecado, nos trazendo arrependimento e mudança de vida. É exatamente isso, então, que acontece com a igreja do Senhor, quando ela está centrada na palavra, e aí os dons atuam na igreja, a edificação do corpo de Cristo. Por fim, deixa eu tentar resumir esse texto aqui. No versos 16, Paulo vai dizer que o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, olha aqui a visão de Paulo, segundo a correta atuação de cada parte, cada um com seu dom, cada um atuando na sua área, isso efetua o crescimento para a edificação de si mesmo no amor de Cristo. Então, perceba a centralidade, antes de mais nada, perceba a centralidade de Cristo aqui nesse processo. Cristo, ele dá os líderes, dá os dons para a igreja. Esses líderes dados por Cristo, eles
capacitam outros a amadurecerem de acordo com Cristo. Sendo capacitados, os crentes aprendem a rejeitar o falso e crescerem em Cristo. E estando em Cristo, a correta atuação de cada parte opera para a edificação do corpo de Cristo. Perceba, do começo ao final, é Cristo edificando a sua igreja. Meu caro, então, sem Cristo não há igreja. A igreja que não está centrada em Cristo, ela não é igreja. Igrejas que falam de Cristo, mas Cristo não é o centro, não são igreja. A igreja é edificada pelo seu cabeça, que é Cristo Jesus. Então, deixa eu tentar ilustrar aqui. Olha só essa imagem. Vamos ver se dá para ver aqui. É assim que acontece. Cristo, Ele dá dons, que são líderes, para a sua igreja. A atuação desses líderes na sua igreja capacitam os crentes a atuarem no corpo de Cristo, naquilo que eles foram chamados para realizar. E fazendo isso, eles se parecem cada vez mais com Cristo. Essa é a atuação que Paulo está dizendo aqui na igreja. Diante disso, queridos, eu chego à conclusão que não existe esse negócio de desigrejado. Aquele que diz assim, não, eu estou em Cristo, mas não estou na igreja. Eu estou em Cristo, eu estou bem com Deus, estou bem com Cristo, mas a igreja não faço parte da igreja. Queridos, essa é uma das maiores mentiras da nossa época. Ou o que Paulo está dizendo aqui está errado. Sim, você pode professar a fé em Cristo. E em algum momento da vida você está fora da igreja. Mas você perde tudo isso aqui, nesse momento. Toda a operação dos dons na igreja, toda a operação dos dons que incide na edificação, no amadurecimento do corpo de Cristo. E aí então a gente precisa pensar também naqueles que vêm na igreja uma vez ou outra. E aí eu preciso perguntar para você, você faz parte da igreja ou você vem na igreja? Qual é a diferença? Vem na igreja, é como eu já mencionei aqui, é como ir no supermercado. Você vai no supermercado, você se serve do que você precisa, você conhece até um funcionário ou outro, porque você está sempre lá, dá oi, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, se for evangelho, né? E volta para sua casa. Às vezes a gente trata a igreja do Senhor Jesus dessa forma, eu vou lá, mas eu não me envolvo, não tenho proximidade com ninguém, eu sento na igreja, me sirvo daquilo que eu gosto e vou para minha casa, dou bom dia, boa tarde, dou um abraço e vou para minha casa. Meu caro, você não faz parte da igreja. Se essa é a sua experiência em relação à igreja, você não faz parte da igreja. Você vem na igreja. Mas nós somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo. E o que significa fazer parte do corpo de Cristo? É se alegrar com os que se alegram. É chorar com os que choram. É você saber quem é o irmão Orlando, saber onde ele mora. É chorar com as dificuldades dele, é se alegrar com as dificuldades dele. É se encontrar com ele durante a semana. Orar junto. Eu tenho tido experiências incríveis nessa igreja durante a semana. Conversas, diálogos,
orações mútuas durante a semana. Isso é ser igreja, queridos. Não perca isso. Não se reserve, não se feche em você mesmo. Junte-se com outro irmão. Ah, pastor, eu sou tímido. Meu caro, não tem a ver com você. Tem a ver com Cristo na sua vida. Abra a sua casa. Abra a porta da sua casa. Chame gente para almoçar, para jantar, para tomar um café. Comer uma bolacha creme crack. Mas chame as pessoas para sua casa e relacione-se com as pessoas. Ah, pastor, mas ninguém me quer, ninguém me ama. Ninguém olha para mim. Meu caro, isso é mentira do diabo, que você tem dado ouvidos. Tem irmãos aqui que despendiam recursos da sua própria família para ajudar outros. E você diz que ninguém te ajuda, ninguém te ama, ninguém te quer? Como assim? Será que não é a sua própria atitude de se fechar para o outro que impede essa aproximação? Abra-se para a igreja. Seja a igreja. E por último, qual tem sido a sua parte nesse processo? Queridos, normalmente a gente chega na igreja, a gente pensa, como essa igreja vai poder me servir? Será que ela tem departamento para os meus filhos, de jovens e adolescentes? Será que ela tem conselheiros aí de casais? A gente pensa em aspectos na igreja para sermos servidos. Essa é uma mentalidade equivocada. A mentalidade aqui é os líderes capacitando os crentes para os crentes servirem. Não para serem servidos, para servirem. Então eu quero encorajar você a orar desesperadamente: Senhor, me usa apesar de mim. Eu quero servir e se colocar à disposição, meu irmão. Se colocar à disposição. Naquilo que você está vendo. Eu vejo alguns irmãos que criticam a igreja. Algumas coisas da igreja. Né? Ah, pastor, o banheiro lá está sujo, hein? Que coisa. Meu irmão, pega a vassoura. Você viu? Pastor, essas crianças da igreja são tudo mal educadas. Deixa tudo papel e copo plástico pelo chão. Meu irmão, chama os pais dessas crianças. Dê um curso. Se você está vendo alguma coisa que falta na igreja, é porque Deus está mostrando para você servir. Não é para você ficar amargurado, fechado em si mesmo. Ah, ninguém faz isso. Olha que absurdo. Não. Deus está mostrando para você, porque Ele está chamando você para servir. E me procure. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar nisso. Hoje de manhã, a igreja recebeu um presente, sabia disso? O irmão Alexandre deu de presente para a igreja um roçador de grama, gente. Nós plantamos a grama no nosso espaço de convivência, como você viu, e daqui a alguns meses vamos precisar, não é, de mão de obra. Por quê? Porque o roçador já temos. Eu tenho certeza que alguém vai olhar e vai falar assim: pastor, está precisando cortar isso aí. Agora você já sabe qual vai ser a minha resposta, né?
Está aqui, meu irmão? É assim que funciona na igreja, queridos. Deus, Ele concede graça para nós, edificando a sua igreja por meio de Cristo, na atuação de cada um, conforme o dom, conforme o talento, conforme aquilo que o Senhor chamou para cada um fazer. E Cristo é glorificado na sua igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos a tua igreja, o teu povo. Te damos graças porque o Senhor tem levantado líderes na nossa igreja. Homens capacitados pelo Senhor para nos ajudar a cumprir aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nos chamado para fazer. Por favor, nos livra dessa mentalidade mundana da nossa cultura, de querer ser servido. Nos perdoa por isso. Que teu Espírito, Senhor, nos leve a termos o caráter de Cristo, de tal maneira que possamos perguntar uns aos outros sempre: como é que eu posso te servir? Como é que eu posso contribuir? Que a nossa igreja, Pai, possa ser edificada por líderes que capacitam os seus membros, que esses membros, eles cumpram o seu ministério, sendo edificados assim, e Cristo ser cada vez mais glorificado no nosso meio. É assim que nós oramos, em Jesus, o nosso Senhor, Redentor e nosso Rei. Amém. 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 Irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos terminando o nosso culto. Vamos ter agora o nosso café. Você já sabe, é convidado. Vai lá no nosso espaço de convivência, se sirva lá do café. E logo mais, às 15 para as 11, estaremos juntos nas nossas classes, hoje funcionando normalmente, estudando a palavra de Deus. Deus abençoe.